Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se, e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha misericórdia, compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De que os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue esta moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém. O capítulo 17 de Mateus começa com uma experiência extremamente marcante na vida de 3 dos 12 apóstolos. 3 discípulos mais chegados. Geralmente, quando Jesus separava entre os 12, um grupo menor, ele chamava esses 3, né? Pedro, Tiago e João. E a gente percebe que Jesus os chamou para orar. O Evangelho de Marcos fala isso, Lucas, capítulo 9, também descreve essa mesma experiência, chamada de transfiguração. Eles conheciam a Jesus, eles estavam ouvindo a Jesus. Eles já reconheceram que Jesus era o Senhor, era o Messias, mas agora Jesus os chama para um momento de maior intimidade.
E eu quero compartilhar um pouco sobre isso. O reino de Deus nos chama para uma intimidade cada dia mais profunda com o Senhor. Você pode conhecer a Jesus, já caminhar com Ele há muito tempo, mas Deus sempre está nos chamando para renovar, aprofundar a intimidade com Ele. Acredite, Deus tem muito mais para revelar para você e para mim, continuamente, enquanto caminharmos com Ele aqui na terra, e quando nós voltarmos para a casa do Pai, iremos conhecê-lo de maneira sempre mais e mais profunda e gloriosa. A experiência com Deus nunca é estática, nunca é uma experiência apenas racional, que a gente explique, pelo contrário. Deus quer nos chamar para a intimidade. Essa palavra é para mim e para você, através do capítulo 17 de Mateus. Então Jesus os leva para um monte alto, um encontro particular, e era um encontro para orar. Se você e eu queremos ter intimidade com Deus maior, temos que aprofundar nossa vida de oração. Temos que aprender a separar mais tempo, a fazer mais propósitos específicos para estar com Ele, não apenas para orar porque estamos precisando de uma resposta, vencer uma batalha, também para isso. Mas o primeiro propósito da oração deve ser intimidade com Deus, estar com Ele, adorá-lo, derramar o nosso coração, colocar diante dele todas as nossas preocupações, mas para ouvi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Jesus então chama os três para essa intimidade, porque o reino de Deus é um chamado para relacionamento, e um relacionamento que se aprofunda continuamente. E aqui no capítulo 17, versículo 2, diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Eles contemplavam, tocavam e ouviam Jesus, que é Filho de Deus, mas vendo apenas a humanidade de Jesus. Na transfiguração é como se Jesus tivesse mostrado um pouco da sua divindade. Eles ficaram perplexos. Você vai ver que Pedro comenta isso na carta dele. Vimos a sua glória no Monte Santo. Essa experiência marcou a vida deles. Nós precisamos buscar do Senhor experiências que vão marcando a nossa caminhada. Todos nós que já conhecemos a Jesus, temos essa alegria de um dia ter conhecido, dele ter se tornado real, o Evangelho ter sido compreendido e aceito ao nosso coração. Mas nós precisamos sempre aprofundar, como lá na parábola do semeador nós vimos. E aqui então, o rosto de Jesus resplandeceu diante deles, versículo 2, como o sol. Irmãos, é algo que a gente pode tentar imaginar, mas a gente não consegue saber. As suas roupas se tornaram brancas como a luz, ou seja, naquele momento, a glória da divindade de Jesus brilhou mais forte e os discípulos ficaram apavorados. E ainda aparecem ali Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. E o texto no Evangelho de Lucas e de Marcos, que também fala sobre essa experiência, diz que eles conversavam a respeito da crucificação, da entrega de Jesus. Que coisa maravilhosa! Estava ali uma experiência gloriosa. E Pedro interrompe essa conversa. Que ousadia de Pedro, né? Uma experiência onde Jesus, Moisés e Elias estava ali na manifestação de uma glória de Deus. Diz o texto que Pedro tomou a palavra e quis dar uma sugestão. A experiência era tão maravilhosa no monte que Pedro falou assim: eu posso construir 3 tendas aqui, se o senhor quiser, eu farei. Ele até se mostra aqui, né, com iniciativa. Ele não queria mais sair dali. Talvez Pedro falou: o reino de Deus chegou e vamos ficar aqui. Está maravilhoso. Eu não quero ir embora. As experiências com Deus, elas geram isso na gente, né? Se a gente pudesse reter aquele momento das experiências gloriosas com Deus, a gente tenta às vezes fazer isso, né? É como se a gente tivesse esse controle, mas não. As experiências com Deus são para marcar momentos da nossa vida, mas o Senhor nos chamou para andar pela fé, não sentindo ou vendo aquela experiência ou tentando controlar aquela experiência. Por isso, Jesus, de alguma forma aqui, repreende Pedro, ou pelo menos o pai, né? No versículo número 5, falava a ele ainda,
Ou seja, Pedro estava ainda querendo falar. E diz o texto que veio a voz do céu, o Pai. E o que o Pai disse? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. As nossas experiências gloriosas, elas passam aquele momento da experiência. Mas o chamado nosso é para continuar ouvindo a palavra de Jesus. Ouvindo Jesus, olhando para Ele, andando pela fé nele. Porque os momentos de experiência que tocam muitas vezes nossas emoções, às vezes um culto, às vezes uma estação que você está vivendo muito boa, aqueles momentos, aquela experiência, ela passa, mas Jesus permanece. Você e eu precisamos andar pela palavra de Jesus. Ele é o Filho, ouçam. E quando eles escutam a voz do Pai, irmãos, versículo 6 diz que eles caíram de bruços, tomados de medo. Que coisa maravilhosa. A intimidade com Deus sempre vai aumentar o temor de Deus no nosso coração. A verdadeira intimidade faz crescer o temor de Deus. Há muitas pessoas hoje confundindo, achando que intimidade é até liberdade para falar o que pensa e usar o nome de Deus e brincar com a Bíblia. Isso não é intimidade. Isso mostra que você não viu a glória de Deus, ou você não teve uma experiência profunda com Deus. As experiências, quanto mais profundas, mais o temor de Deus cresce. E eles ficaram tão cheios de temor que Jesus se aproximou e falou: levante-se, não tenham medo. O temor é importante, mas o medo de Deus não é saudável, porque o medo nos faz se afastar, mas o temor nos faz se prostrar. Então Jesus aqui diz: não tenham medo, levantem-se. E quando eles levantaram os olhos, versículo 8, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Você e eu não precisamos de uma experiência todo dia marcante. Às vezes a gente quer orar todo dia e sentir a presença de Deus de alguma forma. Nós não precisamos, porque nós andamos pela fé. O que nós precisamos é saber que Jesus continua do nosso lado todos os dias. Ele anda conosco, Ele não nos abandona. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. E crer nisso, reconhecer isso, e isso é que nos sustenta. O reino de Deus, então, é um chamado para intimidade com Deus. E a intimidade com Deus que traz temor, que traz essa fé de que Ele está conosco. Logo após a experiência do monte, tão gloriosa, eles descem do monte, versículo 9, nós vamos ter que descer do monte, né? Nós vamos ter que voltar ao dia a dia nosso. Às vezes, depois de grandes experiências com Deus, nós temos que enfrentar o dia a dia. E quando eles descem do monte, a primeira coisa que eles encontram, um endemoniado. E pior, né? Se endemoniado já seria algo que a gente não gostaria de estar encontrando, mas eles encontram um endemoniado que os discípulos fizeram uma tentativa de expulsar e se frustraram. Então você chega num lugar, desceu do monte da transfiguração e tem um problema ali que outros tentaram resolver, orar, expulsar e não conseguiram. E olha o versículo de número 9, diz que primeiro Jesus fala que para eles não contarem aquela experiência que eles tiveram, aquele momento da transfiguração, não contarem enquanto ele não ressuscitasse dentre os mortos. A experiência que a gente tem com Deus, que Deus, Ele coloca no nosso coração de guardar, de saber a hora de compartilhar, sabe? Tem coisas que Deus fala com a gente que é só para a gente, mas logo depois, no versículo de número 14, diz que quando eles chegaram ali, se aproximaram de Jesus, uma multidão, e logo ali uma pessoa, né? um pai, versículo 15, diz que um homem chegou e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, ele tem convulsões, ele sofre muito, cai no fogo e na água, e eu pedi para os seus discípulos curá-lo, mas eles não conseguiram. E aí Jesus dá uma palavra aqui que é muito importante para nós. Ele explica o porquê que aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram vencer aquele obstáculo. Eles já tinham expulsado os demônios, eles já tinham vencido outras batalhas. Às vezes é assim conosco, a gente já venceu algumas coisas, mas enfrentamos novas situações. E Jesus começa dizendo, versículo 17: ó geração incrédula e perversa. Jesus mostra que a dificuldade de expulsar aquele demônio também tinha muito a ver com o ambiente daquela geração.
o ambiente espiritual que estava ali ao redor. Havia um espírito de incredulidade. Sabe, irmãos, às vezes há uma enfermidade, às vezes há uma tentação, às vezes há um sentimento que a gente já tentou vencer, que a gente já orou, às vezes outros oraram, e por a gente não ter conseguido vencer, nós podemos, de alguma forma, entrar num espírito de incredulidade. Eu penso que eu não vou conseguir mais. E às vezes a gente nem fala isso, mas a gente para de orar, a gente para de crer que Deus pode realmente libertar, transformar, mudar. Então Jesus fala: geração incrédula, tragam até aqui o menino. Versículo 18 diz que Jesus repreendeu o demônio. Então você percebe nos sintomas desse menino que tinha coisa que parecia ter enfermidade, convulsões. Tem pessoas que têm convulsões que não tem demônio nessa situação, tem questões orgânicas, questões mesmo fisiológicas, mas no caso aqui, parece que realmente havia, além do demônio, havia uma enfermidade. Há muitos casos que Jesus expulsava o demônio apenas. Aqui você percebe que Jesus expulsa o demônio e o menino ficou curado, versículo 18. Então havia uma opressão maligna, uma presença de demônio, mas havia também uma enfermidade. E Jesus expulsa o demônio e o menino fica curado. Mas os discípulos, irmãos, chamam Jesus no particular para fazer uma pergunta a ele. Irmãos, o reino de Deus nos chama a intimidade. A intimidade com Deus nos dá liberdade para fazer perguntas para Ele. Pergunte para o Senhor: Senhor, por que eu não estou conseguindo? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Nós precisamos ter perguntas para Deus. E Deus, de vez em quando, nos faz umas perguntas. Você percebe que Deus está te perguntando, às vezes, algumas coisas. Você crê, por exemplo? O Senhor às vezes nos pergunta: você está crendo? Você confia em mim? Onde você está? Quantas perguntas que Deus faz na Bíblia para os seus discípulos? E Deus nos pergunta, não porque Ele não saiba a resposta, mas Ele quer que a gente fale para Ele, que a gente tenha uma autoconsciência do que a gente está realmente guardando no coração. E aqui eles chamam Jesus num canto e falam: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Versículo 20, Jesus responde: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então Jesus mostra que esse obstáculo não estava sendo vencido pela limitação da fé deles. Irmãos, a nossa fé também tem níveis. Nós devemos crescer na intimidade, mas crescer em fé. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé para cada novo obstáculo, para cada nova situação que você enfrenta. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa amar pessoas mais difíceis, você precisa ter sabedoria para lidar com alguns relacionamentos, às vezes criação de filhos, às vezes no casamento, no ministério. Nós precisamos: Senhor, aumenta a minha fé, porque a fé não é apenas uma crença que Deus pode fazer algo. A fé é um relacionamento que nos faz confiar cada dia mais no caráter, na soberania de Deus, nas palavras de Deus. Então, o que faltou eles conheciam Jesus, sabiam expulsar demônios, mas esse tipo de demônio, Jesus usa essa expressão, na versão que a gente usa já vem assim, né? Esse tipo de demônio estava exigindo um nível de fé maior deles. Quando Jesus fala esta casta, né? Casta não é a quantidade de demônios. Quantidade, a Bíblia chama de legião, quando tem muitos demônios. Aqui tinha um tipo de demônio, ou seja, um nível de guerra que havia naquele momento. Eles precisavam crescer em fé para vencer. Eles precisavam ter um nível de fé mais maduro, mas um nível de fé maior. E Jesus fala: vocês não expulsaram pela pequenez da fé. E se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é um dos menores que existe. Aí você diz: então tem que ter uma fé pequena? Não é o tamanho que Jesus está falando da fé. Perceba isso. O texto fala assim: se tiverem fé como um grão de mostarda. O que Jesus está falando é: se vocês tiverem uma fé que ela seja viva, verdadeira, que ela produza fruto, uma fé que cresça, vocês vão dar ordem a montes. Vocês vão ver milagres acontecendo. O que Jesus está falando é que a gente precisa ter uma fé que seja praticada do nível que nós estamos. Você tem fé hoje para dar um passo? Dê um passo. Tem que ser uma fé verdadeira, uma fé frutífera, uma fé que cresce. Nós não podemos nos acomodar ao nível de fé que nós já temos. Nós precisamos andar de glória em glória, a Bíblia diz, e de fé em fé.
A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. E como eu cresço em fé? Há muitos princípios bíblicos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Não é apenas ler e estudar a Bíblia, mas meditar e ouvir a palavra. Ouvir Deus falando com a gente. E quando a gente ouve Deus na meditação da palavra, você vai crescendo em fé. E Jesus deixa claro aqui um aspecto para nossa fé crescer. Ele diz aqui, este tipo de demônio, versículo 21, só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Irmãos, Jesus não está falando que naquele momento eles precisavam estar em jejum. Até porque, como Jesus falaria com oração e jejum, e na verdade o que Jesus estava mostrando é que o nosso estilo de vida vai desenvolver ou não a nossa fé. Jesus está falando que esse tipo de demônio, você vai aprender a discernir e vencer se você tiver um estilo de vida onde a oração e o jejum, ou seja, oração associada a disciplinas espirituais, onde a gente se concentra para buscar, ouvir Deus, para ter maior discernimento espiritual. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: vocês não tiveram discernimento espiritual nesse caso de libertação, porque vocês não estão desenvolvendo uma intimidade mais profunda, através de uma vida de oração, mas também de jejum. Então o jejum, ele não tem poder em si mesmo. O jejum deve ser uma disciplina associada à oração. Na verdade é você orar e jejuar, não é o jejum em si, mas é quando você separa um tempo e você se abstém de alimentos para se concentrar mais, para ouvir o Senhor. O jejum, irmãos, ele ajuda a gente a renovar nosso discernimento espiritual, a parar para dar atenção maior ao Senhor, se concentrar mais em Deus. Não é porque se eu ficar sem comer, Deus vai ficar com compaixão de mim e vai me responder. Não é greve de fome. O jejum é uma forma de você se concentrar mais na oração para ouvir o Senhor, e isso vai aumentando o nosso discernimento, vai renovando a nossa autoridade. Nós já temos autoridade, mas vai aperfeiçoando a nossa vida, nossos dons, vai avivando, vai aumentando o nosso discernimento. Então o reino de Deus também é um chamado para a gente poder ter essa intimidade que nos leva a vencer níveis de guerra. Nós vamos ter níveis de guerra. A guerra espiritual, ela é real. Existem níveis, até mesmo no mundo espiritual, hierarquias satânicas, como Efésios capítulo 6 fala: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Então existem níveis de guerra. Talvez agora, nesse momento, você esteja enfrentando um nível de guerra que é necessário um tempo maior de oração e jejum para discernir, se posicionar, ouvir o Senhor. E para concluir, eu quero tentar ainda comentar do versículo 22 até o último versículo do capítulo 17. Logo depois que Jesus ensina sobre esse nível de guerra espiritual, ele fala que o Filho do Homem estava para ser entregue, para ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus falava isso várias vezes, mas eles tinham dificuldade de entender. O texto diz que eles ficaram tristes, muito tristes, mas eles não compreenderam, porque a visão deles acerca do Messias era tão de triunfo, que eles não perceberam que o triunfo viria após o sacrifício, a entrega, a morte de cruz. Jesus ressuscitaria, voltaria para o Pai e retornaria à terra, e como nós o aguardamos e está muito perto, como o próprio Senhor Jesus fala no final de Apocalipse: eu virei em breve. E aí, para concluir o capítulo 17, há esse texto do pagamento de impostos. Interessante que Mateus é que ressalta isso. Chegaram para Pedro, né? E os que cobravam impostos do Império Romano falaram: vocês não pagam impostos? O mestre de vocês estava cobrando aqui, chegou o momento de pagar o imposto de renda, o imposto do império. E Pedro falou: sim, claro que paga. Pedro sabia que no reino de Deus nós não somos apenas fiéis a Deus, nós também somos fiéis às leis do nosso país. Nós precisamos cumprir, mesmo que o país seja desonesto. Às vezes a gente diz: o país é tão errado, o governo é tão errado, que eu também não vou fazer isso, não. Eu não vou pagar imposto. Você está se tornando corrupto como povo. Nós precisamos ser honestos. Então Pedro não tem dúvida, disse: não, o mestre paga. E quando Pedro chegou em casa, é interessante, no versículo de número
25, Pedro respondeu, né? E quando Pedro estava entrando em casa, Jesus já se adiantou. Jesus já sabia. E Jesus falou: Pedro, de quem se cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro falou: dos estranhos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que ele é o Filho de Deus, ele é o dono de tudo, então ele não tinha que pagar nada para ninguém, mas ele se fez homem, e como homem ele era fiel às leis da sociedade, e ele falou: não, para que não haja escândalo, vai lá, Pedro, e jogue o anzol no mar. É interessante que eles pescavam muito com rede, mas aqui é a pescaria de anzol. Jesus fala no versículo 27, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Primeiro você percebe que o dinheiro que a gente tem deve ser fruto de trabalho. Jesus podia falar: Pedro, fecha o olho, eu vou orar e você vai ver aparecer dinheiro agora. Não, o dinheiro tem que ser fruto de trabalho. Jesus falou: vai pescar, e na boca do primeiro peixe vai estar essas moedas. Que coisa maravilhosa. O trabalho é uma bênção de Deus, e Deus conhece todas as coisas. Jesus sabia o peixe que estava no mar da Galileia e o que estava na boca dele. Que coisa maravilhosa. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Ele nos dá trabalho, ele nos dá o sustento, ele nos dá a provisão necessária para cada situação que a gente passar. Para cada propósito de Deus, sempre haverá a provisão de Deus. O que nós precisamos é ter intimidade com ele, conhecer o Senhor. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos faça praticar esses princípios. A minha oração, Pai, é que no nome de Jesus nós possamos experimentar mais intimidade, uma intimidade que nos dê mais revelação do Senhor, nos dê mais temor, que nos dê mais autoridade, discernimento espiritual, Deus, uma intimidade que nos faça também refletir a Tua glória no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com a sociedade, com as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.